Oi, pode entrar, não se acanha não, sem timidez por aqui, eu tava mesmo te esperando. Bora pro nosso alinhamento de expectativas, reunião, planejamento de equipe. Você sabe, eu sou a Isis Drummond, mas se eu te disser que eu já sabia tudo o que aconteceria desde o lançamento da primeira temporada do Café com Drummond, eu estaria contando, como diz o bom e velho paraense, uma verdadeira otoca. Mentira! Eu sonhei com esse projeto e deixei ele guardadinho na cabeça e no coração por longos anos. Acreditava que o que fazia sentido para a minha essência poderia não ser tão interessante assim para as pessoas ao meu redor. Mas como numa organização astral, aquela mágica que só o Papai do Céu sabe fazer, o momento certo, no local exato, acabou provocando o estouro que foi a primeira temporada. Durante o processo de produção, quando convidamos os entrevistados, estávamos naquela expectativa, será que eles vão aceitar? Será que não? Meu coração não tinha tempo para sentir. Eu simplesmente vivi aquele turbilhão de emoções. Ao terminar a exibição do último episódio, eu disse, preciso de férias. As férias ainda não chegaram, mas eu passei a experienciar cada uma das etapas que construíram o processo que chegou no programa que hoje você já conhece. Aliás, eu acho que já conhece. De lá para cá, muitas pessoas chegaram nas minhas redes sociais, nas plataformas digitais do Grupo Correio de Comunicação, pessoas do Brasil inteiro, mandando mensagens porque já acompanhavam alguns dos entrevistados, eram fãs e passaram a conhecer o meu trabalho. Ai, quanto privilégio! Eu fico particularmente feliz com tudo isso. Mas eu sei que de lá para cá, afinal, a exibição do último episódio da primeira temporada foi ainda no mês de maio. Muita coisa aconteceu. Talvez você tenha chegado nas minhas redes sociais ou aqui no Grupo Correio nesse meio tempo e não sabe o que é o Café com Drummond. Por isso, assim como na sua série favorita de ficção no streaming, sabe aquele episódio primeiro da próxima temporada que faz um grande resumão do que foi a temporada anterior, eu quero contar alguns detalhes para você. Bom, recebi pessoas extraordinárias. Uma das essências do Café com Drummond sempre foi pluralizar os temas. Eu não queria um programa que falasse só sobre música, mas eu queria que falasse de música. Eu não queria um programa que falasse só sobre mercado, mas eu queria que esse tema fosse abordado. Por isso, não convidei as pessoas pela fama que elas tinham ou pela repercussão das redes sociais. Fiz convites baseados nas especialidades. Pessoas que têm muito a dizer, mas que naquela correria diária, nas entrevistas rotineiras, não era possível espremer o puro suco da essência da inteligência. Aprendi tanto, você não faz ideia. Vamos de A a Z. Prometemos 8 episódios, entregamos 9. Dessa vez, deixa eu te dar um spoiler, prometemos 8 de novo. Mas eu acho que essa conta vai passar mais uma vez. E agora, eu decidi ir além. Vou te contar uma fragilidade. Eu sou apegada a algumas coisas sutis. Por exemplo, esse cenário. Ele foi sonhado, ele foi pensado, ele foi desejado. Cada cantinho, cada decoração, aliás, cada um desses objetos fazem parte também da minha história de vida. Se você olhar com cuidado, eles conversam com temas propostos aqui ou na minha vida como um todo. Eu tenho muito orgulho disso, além de ter a exposição dos nossos maravilhosos patrocinadores. Como não agradecer o Café Santa Clara, que oportuniza que a conversa seja de fato regada a um maravilhoso café, e também a Equatorial Energia, que ilumina as boas ideias e faz com que tudo aconteça da maneira que tem que ser. Se você reparar bem, nós temos cantinhos estratégicos que dizem muito sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu amo.
tem o Cantinho do Pará, com o dicionário Papaxibé. Por aqui tem palavras que você não faz ideia do que significam. E eu também não fazia, até tê-lo dentro de casa. Tem uma das referências que me fez amar a língua portuguesa, a Mafalda. Tem um cantinho que eu gosto muito, o cantinho que me faz ter orgulho da minha história, que mesmo com tantos obstáculos, também construiu muitas conquistas. Meu livro escrito, a referência do café como um programa, um projeto que aconteceu e que agora já chega na sua segunda temporada, memórias de meus contos com Veríssimo, um projeto ainda na escola, lá no Espírito Santo. Quanta coisa nesses 30 e poucos anos me fizeram entender que a cada passo dessa jornada a gente aprende um pouco mais. A gente aprende a ser gente. E é querendo ser gente da melhor qualidade que eu quis absorver um pouquinho de cada um daqueles que aqui sentou. Até troquei de lugar. Antes, como entrevistadora. Agora tenho a honra de sentar na cadeira da entrevistada, só para bater esse papo inicial com você. Mas, se você chegou aqui sem ter visto absolutamente nada da temporada anterior, eu vou fazer um pequeno resumo. Você vai ver falas, cortes, essências e alguns dos melhores momentos que construíram esse grandioso café. Café com Drummond, que não tem esse nome em minha homenagem. Eu não seria tão narcisista. É Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, quem tenho a honra de poder chamar de família. Aliás, das coincidências que a vida nos traz. Família, cidade natal. E se eu te disser que os convidados dessa temporada foram se alinhando de maneira quase orquestrada, mesmo quando não planejado. Mas tudo isso é papo para cada um dos episódios que você vai começar a assistir a partir de agora. Seja muito, muito, muito bem-vindo à segunda temporada da sua dose de diálogo e inspiração. Mas antes de mais nada, veja tudo aquilo que aconteceu antes mesmo de você chegar. Eu me contento muito com as gotas, com as pequenas coisas, porque plenos a gente só será no céu, no paraíso. Essa vida aqui é as migalhas mesmo, é as coisas pequenas, simples, é aquilo que dá sentido. Então eu consigo ver Deus em diversas formas. Eu consigo ver Deus na natureza, eu consigo ver Deus numa mensagem que alguém me falou, e principalmente eu me esforço para ver Deus nas pessoas. Para a gente realmente, vamos dizer assim, hackear esse discurso, eu acho que tem que estudar. As pessoas acham que, meu amor, vou te contar. Se você é criadora de conteúdo, tem que estudar. A gente tem muita responsabilidade no que a gente fala, no que a gente influencia. Então eu sinto essa dor como mãe, sabe, como influenciadora. Então eu penso muito antes de postar um conteúdo. Eu sempre falo, eu mandaria isso para uma amiga minha? Ah, eu mandaria. Então é aí que eu realmente posto, sem ofender ninguém, sem realmente, sabe, empurrar algo que seja forçando uma barra. E eu acho que isso tem que ser natural. E quando a mineração se for, a gente vai pensar daqui a 500 anos? Não. A preocupação hoje é com as futuras gerações. O que legado eu vou deixar para essas pessoas pela minha passagem na política? Eu também fiz gestão. Mais adiante, eu vou lembrar da Josemira que passou lá. Qual foi a minha participação? O que de fato eu planejei? Qual foi o planejamento estratégico? Então, o Canaã dos Carajás hoje conta com planejamento estratégico até o ano 2050. Eu seria muito covarde, eu seria desonesta, eu seria cruel se ao conversar comigo eu corrigisse. Não é justo. Você não tem a obrigação de saber porque você não estudou. Agora, aquele que passou pelo ensino fundamental, passou pelo ensino médio, muitas vezes passou pela graduação, pela pós-graduação e fere o básico da língua portuguesa, eu não tenho como aceitar.
Eu corrijo o outdoor, eu corrijo o cardápio. Nos restaurantes de classe A, você não vai me ver corrigindo um cardápio lá no Ver o Peso. E como é essa relação familiar da Luciana? A Isis é maravilhosa, assim, meu coração se enche de orgulho. Deus o livre ligar pro meu pai ou pra minha mãe e a primeira frase não ser bença pai, bença mãe, não, capaz de desligar o telefone e mandar ligar de novo. Liga de novo pra ver se aprende. E é uma cultura paraense, né? É muito nosso essa coisa de bença pai. Eu tenho isso como muito respeito, né? E é uma preocupação para o mundo mesmo. A gente precisa saber que tipo de cidadão a gente está formando, né, para a construção de um mundo melhor. E eu acho que valores estão se perdendo por conta de todas essas facilidades. Eu digo sempre, você falou há pouco, que os pais do passado, eles querem que os filhos... E é da gente mesmo, né? Enquanto pais, a gente quer que o filho tenha uma vida melhor do que a gente teve, mas a gente precisa ponderar muito até que ponto vai ser esse melhor. Se esse melhor vai ser prejudicial para o futuro deles. Porque nós temos inúmeros exemplos de que é isso que acontece. E eu te digo com muita propriedade, porque dentro da minha família isso já aconteceu. Sua vida fosse uma maratona, você subiria ao pódio? Protagonista ou coadjuvante? Este é um dos temas do primeiro episódio da segunda temporada do Café com Drummond. A sua dose de diálogo e inspiração está de volta. Está em suas mãos tornar o mundo um lugar melhor. Nelson Mandela, líder sul-africano, defensor dos direitos humanos e ganhador do Nobel da Paz, eternizou esta frase, profunda e carregada de sentidos. Eu sei, você sabe de quem eu estou falando. Então vamos à linha do tempo que nos ajudará a entender o episódio de hoje. Das coincidências gostosas da vida, posso dizer que nasci exatamente no dia em que este emblemático líder tomou posse como o primeiro presidente negro democraticamente eleito da África do Sul. The oppression of one by another and suffer the indignity. Enquanto isso, num hospital de Juiz de Fora, somente pela ausência de uma rede médica melhor preparada em minha querida Rio Pomba, nascia eu, caçula de Antônio Eustáquio e Valquíria, irmã de Sara, com H no final. Tá, mas por que eu tô contando tudo isso pra você? 1994. O ano em que nasci também foi um marco para o Brasil. O Plano Real foi lançado num tempo em que o país buscava o alívio diante da inflação que parecia não ter fim. Brasileiros choraram juntos a perda de Ayrton Senna, herói das pistas e eterna inspiração. Me põe lá em cima. Não há dor que possa impedi-lo. Apesar do luto, explodimos de alegria com o tetracampeonato da seleção brasileira nos Estados Unidos, com Romário e Bebeto embalando um só grito, orgulho do país do futebol. No meio de tudo isso, na pequena cidade de Descoberto, outro brasileiro escrevia silenciosamente sua própria história de superação. O Brasil volta a ganhar a corrida internacional de São Silvestre com o garoto Ronaldo Costa. Quando o convidei para o café, confesso que não me atentei ao fato rapidamente apontado por meu pai. Quer ver essa história? Pai, já estou aqui, todo vapor, fazendo os preparativos para a segunda temporada do Café. Agora, olha a novidade. Sabe quem vem no estúdio semana que vem? O Ronaldo da Costa. Ele é um atleta recordista mundial. Ele é um atleta olímpico, né, do atletismo e fez história. Inclusive, ganhou a São Silvestre em 94. Eu tô muito feliz. Tô contando porque é da época do senhor, né? Certamente o senhor se lembra mais do que eu. Pois me conte. Vai ou não vai ser sucesso? Que coisa fantástica é a vida, eu mudo. Ronaldo é lá de pertinho da nossa cidade.
Ronaldo é de descoberto. Mentira! Nós somos de Guarani. Então, quer dizer, que fantástico. Ele é uma pessoa do bem, tá? Corredor da primeira classe, realmente ganhou a São Silvestre. E eu lembro lá na época nossa de Guarani, dos comentários do Ronaldo lá, entendeu? E ele corria de descoberta até Guarani também, entendeu? Com o treinamento. Então, que fantástico, filha. Coisa boa de saber disso. Ronaldo, ó, muito bom. Mundo pequeno, hein? Você aí não parar entrevistando um mineiro de pertinho da nossa cidade. Que coisa boa, filha. Que a entrevista corra tudo bem. Será um sucesso. Ela é pessoa muito do bem. Tu não tá entendendo nada, né? Não sabe onde fica Guarani. Vou explicar. Guarani fica pertinho de Rio Pomba, que era a cidade que eu devia ter nascido caso tivesse um hospital. Mas aí eu fui para Juiz de Fora, que também é naquela meiuca. Veja bem, eu, conterrânea de Ronaldo da Costa, lá do interior de Minas Gerais, vou entrevistá-lo aqui, no sudeste do Pará. Quase 3.000 quilômetros de distância. Esse mundo realmente é maravilhoso. Ronaldo veio a Parauapebas pela segunda vez a convite da querida e também atleta Thaís Taboada, organizadora da corrida A Vida é uma Maratona, em homenagem a ele. E claro, eu não podia perder essa chance. Ele estar aqui conosco, com esse público, aproximadamente 1.000 atletas, fazendo essa linda festa, não tem como não ser gratificante. A maratona, ela é muito dura. E a gente sabe como a vida é dura também. E a gente não pode desistir de frente aos obstáculos. Então, trazer o Ronaldo, que é o recordista mundial de maratona, para nossa cidade, é um dos motivos pelos quais a corrida tem esse nome. A Vida é uma Maratona, para prestigiar o Ronaldo, a blusa e a medalha. Tem o Portão de Brandemburgo, que é o símbolo de Berlim, maratona pela qual ele foi o recordista. Então, assim, é uma homenagem a ele e a todas as pessoas que vivem a Maratona da Vida. Foi realmente incrível. Depois de uma cansativa viagem, num dia em que os preparativos do café ainda não estavam prontos, viu? Ronaldo ignorou uma tosse chata e veio nos presentear com o seu sorriso. Muito obrigada, meu querido. Que honra para nós ter essa experiência. Por isso, numa dinâmica um pouco diferente da que você está acostumado em nosso café, eu vou narrar o começo dessa história, para que daqui a pouco você consiga ouvi-lo contar sobre os anos de glória que o tornaram um fenômeno no mundo. Era uma cidade pequena o bastante para que as vitórias virassem festa na praça e os sonhos coubessem numa conversa despretensiosa à sombra de uma árvore. Descoberto, Minas Gerais. Ali começou a matéria-prima de uma história que anos depois faria o mundo ouvir o nome de um mineiro correndo como ninguém. Filho de Dona Eugênia, mulher simples e de força inabalável, ela criou 11 filhos com a coragem de quem acredita na potência de cada um. Ronaldo não foi exceção nos obstáculos. Crescer com irmãos, dividir responsabilidades e sonhos e ainda encontrar no próprio corpo a máquina capaz de vencer longas distâncias moldaram o menino que aprendeu cedo que resistência também se constrói com rotina. Trabalhou numa olaria e ajudava em casa com tudo que podia. O gosto pela corrida veio por estímulo do gêmeo, o Romildo. Primeiro, numa prova local, depois outra e outra, até que o menino da cidade pequena passou a sonhar com horizontes maiores. Mas foi em 94, eu disse que esse ano era especial, que o mundo o reconheceu. Um mineiro franzino, tímido no sorriso, mas gigante na coragem. Ele surpreendeu o Brasil ao vencer a corrida São Silvestre. Era apenas o início. A vitória transformou o garoto das ruas de terra em promessa mundial. Ali, o país entendia que havia nascido um novo atleta de ouro, capaz de carregar em suas passadas o mesmo orgulho que Senna carregava no volante ou que Romário carregava nos gols. Ele não parou. Em 1998, na Maratona de Berlim, quebrou o impossível. Bom, não para ele. Com 2 horas, 6 minutos e 5 segundos, derrubou o recorde mundial que
desbancou os gigantes africanos e colocou o Brasil no topo da corrida mais nobre do atletismo. No fundo, sua maior vitória nunca esteve apenas no cronômetro. Ronaldo correu para mostrar que sonhos grandes podem nascer em cidades pequenininhas, que a força de uma mãe pode atravessar oceanos e que cada passo dado com fé pode nos levar à eternidade. Obrigado vocês todos! Bom, agora que nós já estamos na mesma página dessa história, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Ronaldo da Costa contando sobre os seus anos de glória e os seus desafios. Sul do Pará, coração produtivo da nossa terra e o mais energia parada equatorial tá a todo vapor. Tem ampliação de subestação em Canaã dos Carajás, Dom Eliseu, Nova Ipixuna, modernização da rede elétrica em Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapebas, Redenção. Tá bonita a produção do seu Joaquim. São 14 bilhões investidos em todo o Pará. É energia para gerar empregos e impulsionar projetos. Onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Chegou aquele momento do programa que eu adoro, a hora do nosso café. No Pará, todo mundo tem uma história com o café Santa Clara, seja no café da manhã em família, na pausa para o trabalho ou no café da tarde. Há mais de 65 anos, acompanhando os paraenses com sabores e qualidade que fazem parte da nossa rotina. E tem uma linha completa para todos os gostos e ocasiões. Cafés tradicionais, cafés especiais, solúveis, cápsulas, cappuccinos e muito mais. Eu, claro, já garanti o meu. Vou colocar aqui na xícara para tomar um café coado enquanto a gente assiste o nosso programa. Café Santa Clara, a diferença é clara. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond, reflexões profundas no dia de hoje acerca do esporte e como o esporte salva vidas. Ronaldo da Costa, o fenômeno de descoberto. Ronaldo, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo. Dois mineiros que se encontraram no interior do Pará, em Parauapebas, né? Emblemático no dia de hoje. Ronaldo, vamos dar continuidade ao nosso papo, porque eu quero que você conte pra gente agora, a partir do momento que você se percebeu vitorioso, que você entendeu, bom, eu sou grande, eu conquistei algo. E dali pra frente, você se entendeu um atleta que viveria disso, você fez planos, as coisas foram acontecendo. Como é que a sua vida foi depois de 94? Imagine você ganhar uma São Silvestre, uma das mais provas da América do Sul, né? Como diz eu sempre falo para alguns amigos meus, né? Às vezes você está preparado para aquele momento, para a vitória, para competir. Às vezes você não está preparado o que vai acontecer depois. Hoje em dia mudou muita coisa, né? Hoje um atleta tem uma assessoria, está te orientando, né? Um psicólogo. Tem uma equipe multidisciplinar. Coisa que eu não tinha, assim, na época, não tinha nada. Eu tinha 24 anos, quando eu ganhei essa Silvestre, né? Era um menino, né? Hoje, com 55 anos, um menino. Não ligava muito, não, né? Cara, eu queria sempre estar vencendo, mas não considerava grande assim, né? Eu queria sempre estar ali treinando, participando das provas e conquistando cada obstáculo que vai acontecer na minha vida, né? E a pressão é grande. Quando você não está preparado, as coisas acontecem. E no ano seguinte não deu para fazer a façanha de 94, né?
E 95 foi um ano ruim para mim, não foi legal. Mas a vida continuou, foi batalhando, né? Que não foi fácil. Aí a crítica vem, imprensa, tudo mais, o Brasil todo. E você fica assustado, né? Sonho de ganhar São Silvestre. Aí vai lá, ganha. De repente, parece que vai acabar tudo, acabou toda a carreira ali. Mas aí que seguir em frente, né? Imagina você sair da cidade pequenininha lá, descoberto lá. Do jeito que eu cheguei aqui, posso voltar, não vai mudar nada. Entendeu? Não vai mudar nada, né? Lógico que hoje, eu com 55 anos hoje, tenho outra visão, né? Eu fiz tudo, né? E não sabia. Mas antes não ligava muito, só treinar e competir. Esse é o meu objetivo, meu foco era isso. Treinar e competir. Treinar para competir, disciplina. Qual a próxima agora? Vamos que vamos. E como que esse contexto internacional chegou, né? A partir do momento que você ganhou a São Silvestre, você foi visto de outra forma pelo mundo. E aí temos aqui na mesa outras medalhas que incluem Berlim, que incluem Argentina. Como esse contexto internacional veio para a sua carreira e como que você lidou com isso dali para frente? Pois então, quando eu ganhei essa Silvestre, já era um atleta que já tinha um nível bom, pra cima, regular. Eu já cheguei a morar nos Estados Unidos, nessa época de 92 para 93, né? E lá competia com os africanos, europeus. Já tinha uma bagagem, né? E a minha ida ganhar essa Silvestre, me preparando de tudo certo. E Pan-Americano, a medalha Pan-Americana tá aí, onde fui medalha de bronze em 95, né? E viajando o Brasil e o mundo, eu estava sentindo um atleta que podia encarar qualquer atleta do mundo. Inclusive eu participei dos Jogos Olímpicos em Atlanta. Eu lembro direitinho que eu estava no Lagrange, né? Treinando com a equipe da seleção brasileira. Inclusive, faltando mais ou menos 2 meses antes, eu fui para San Diego para treinar, para tentar o índice para os Jogos Olímpicos de Atlanta. Inclusive, levei minha primeira... Vou falar esposa, né? Eu de morar junto mais de 5 anos, né? Que era a Carla, né? Uma baixinha brava, mas... Nossa, mãe do céu. Para tentar um índice para ir para Atlanta, aí faltando 10, 20 minutos, aquela pessoa descontrolada brigando comigo, um someiro danado, de repente não deu certo de fazer o índice. Aí ela voltou para o Brasil, nessa época eu já estava com o Cavaleiro. Vamos preparar para Vancouver, Canadá, uma ilha chamada Vitória. Fica 3 horas de Vancouver de barco. E para mim ir para os Jogos Olímpicos tinha que bater o recorde brasileiro, que era do José João da Silva, que também durava 10 anos esse recorde brasileiro. Por 1 segundo, consegui fazer a marca dele para 28 minutos e 6 segundos. Aí consegui, os Jogos Olímpicos, deu tudo certo. Não conquistei medalha, mas tive muita experiência e ter participado da Olimpíada com grandes atletas do mundo todo, os melhores estavam lá. E deu tudo certo, graças a Deus. Foi nessa corrida, então, que você estabeleceu o recorde que ficou por anos e anos? Ainda não, vamos chegar. Vamos chegar, entendi. Aí em 96, participei dos Jogos Olímpicos. Aí um belo dia eu falei pro Cavaleiro, eu vou parar de correr prova de 10, 15 quilômetros, porque eu tô cansado, quero partir para maratona, que é 42 quilômetros, 195 metros. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque o meu primeiro treinador, que é o Jefferson Viana de Fora, e o Dr. Henrique Viana, e para mim, eu considero esses dois foi fundamental na minha preparação, desde de 87 até 94. E, como eu falei, o Henrique Viana, da Pé de Vento, para mim, é um dos melhores treinadores do Brasil de prova de corrida de rua, prova de fundo, meio fundo, né? Que também ele foi atleta também, onde foi o campeão
Frank Caldeira, Ed Moreno, que foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, Luiz Antônio dos Santos também. Pessoa que tinha um grupo grande ali, Clay Vatier também, né? E eu considero essa pessoa que me ajudou muito, toda essa galera que eu falei aí. O Cavaleiro só lapidou. O Cavaleiro é um grande treinador, estudioso, né? Que treinou o Ramos Caetano, né? Na época, né? Quando ele foi para as Olimpíadas de Seul, se não me engano, a gente foi até para Atlanta junto também. E lapidou, falei para ele, eu quero correr a maratona. Sim, quero. Aí já tinha algumas marcas boas nos 15 quilômetros, 42, 41. Na meia maratona já tinha 1h00:54, onde foi medalha de bronze. 1h01. Preparamos para Berlim. Eu corri Berlim. E minha primeira maratona eu corri para 2:09:07, né? E fiquei tudo feliz, fui quinto colocado no geral, né? Poxa, parecia que eu tinha ganhado a corrida ali. E deu tudo certo. Aí eu quero voltar a Berlim, eu queria fazer a marca sul-americana. Porque eu tinha certeza que podia dar tudo certo. Me preparei, 65 dias. Aí eu não estava competindo todo final de semana. Eu fiquei mais ou menos 3, 4 meses competindo. Nesse meio termo, eu competi umas 2, 3 vezes. Me preparando, focado para a maratona. E deu tudo certo. Imagina você, nessa segunda maratona da sua vida, você chega em Berlim confiante, né? Que ia dar tudo certo, não pensando em bater um recorde mundial, mas marca sul-americana. E de repente o mundo te olha você de um jeito diferente. Eu fui o primeiro homem da maratona. Se a maratona tem 200 anos, foi o primeiro homem fazer um pace abaixo de 3 por quilômetro, 2,59. Fui o primeiro homem correr a segunda parte mais rápida que a primeira. Isso era impossível naquela época, né? Porque na teoria você vai ficando mais cansado, né? Sem aquela tecnologia, sem o tênis e placa de carbono, né? Sem aquela alimentação que precisa. Hoje em dia tem toda uma assessoria por trás disso aí, não tinha nada disso, né? Não tinha. E eu lembro que a minha primeira nutricionista foi cobaia, ela era estagiária. Trabalhava com o Cavaleiro, que foi meu treinador, lá na aeronáutica. Algumas coisas, me chegou, conversamos direitinho. Ronaldo, você come o quê? Come arroz, feijão, angu, batata, fritura não gosto, verante não. Beleza, ótimo. Não vamos mudar quase nada, muda só algumas coisinhas, só o top. Beleza, deu tudo certo, segui aquela planilha, a comer aquela comidinha caseira interior. Lógico que hoje em dia mudou muita coisa, que é até melhor, né? Foi feito mais fácil, né? Deu tudo certo, tudo com minha força de vontade, talento, né? Coragem, foco, disciplina, as coisas aconteceram naturalmente. Bati o recorde mundial. Aí faltando 2 quilômetros, se eu bater o recorde aqui, ganhar essa corrida aqui, vou sambar e dar de estrela. Naquele momento passou um filme na minha cabeça, no quilômetro 32 para 35, né? Lembrando da minha infância, da onde eu vi, né? A dificuldade que eu passei de passar, não tinha dinheiro para passagem, veio na alimentação, vai ter que guardar o almoço para comer na janta. Eu, Luiz Antônio dos Santos, né? Nós temos uma história bacana. E na época tinha de 92 para 93, era um grupo seleto, né? Um grupo de ouro, que eu considero, essas pessoas que me ajudaram muito, né? Porque se não fossem esses atletas, talvez eu não tinha minha melhor marca nos 5.000, 10.000 metros. Porque se tinha 5 premiação, por 5 primeiros, tinha 20 atletas que corriam abaixo de 29 minutos, 10 quilômetros, né? Nós não tinha quantidade, mas tinha qualidade de atleta. Hoje em dia mudou um pouco. Hoje em dia tem qualidade, tem quantidade, mas não tem aquela quantidade de atleta que tinha. Não é só que não tem talento hoje, não. Porque hoje tem uma corrida aqui,
Tem a corrida lá em Belém, tem a corrida lá em Tocantins, São Paulo esparramou. Aí, quer dizer, aí não dá aquela qualidade de atleta para fazer uma grande marca. Na minha época, não. Eu peguei uma época de ouro, Vanderlei Cordeiro, Valdenor, Luiz Antônio dos Santos, Hermes Zeben, que ganhou São Silvestre, João da Mata, que tava parando, José da Silva tava parando, Diamantino, se eu falar, tem uns 30 ou mais aí, os caras que fez história no atletismo, depois vem eu, Luiz Antônio, Vanderlei Cordeiro, né? Essa galera toda, né? E de bater um recorde mundial. Sem essas pessoas assim, talvez não chegar nesse nível, né? Porque quando o calo aperta, você tem que ir. Tem que ir. Ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. É o mineirinho, tem que ser dessa forma. Eu falo que quando a água vai batendo no bumbum, a gente de alguma forma cria as maneiras necessárias para chegar lá. Sim. E quando o Ronaldo conta pra gente aqui que ele bateu esse recorde mundial, a gente não está falando de um recorde que no ano seguinte ou 2 anos depois foi ultrapassado. A gente está falando de um recorde que permaneceu por anos e anos e anos e ele só foi alcançado agora, há pouco mais de 2 anos, e mostra o impacto daquela força de vontade que você teve lá atrás, daquela certeza de que ia dar certo. Você não foi para bater o recorde mundial, mas você sabia que ia dar certo, não é isso? Quando você tem confiança, você confia no seu treinador, confia no seu talento, né? Aí eu falo para as pessoas, não adianta você ter o talento, mas você tem que ter o quê? Disciplina. Aquela força interior. E eu vou conseguir. E eu sempre brincava, eu lembro uma vez, o Elias Bastos, maratonista. Ele é mais novo que eu, pouca coisa, né? Já viu o Renato Costa bater o recorde mundial, de repente a palavra tem força, né? Brincando, né? Mas eu sabia que pode acontecer, fazer uma grande marca. Essa marca, 22 anos, foi o sul-americano. Quem mais fez essa marca foi o Daniel Nascimento. Nessa época, quando ele bateu o recorde mundial, ele tinha 2 anos de idade, imagina. E depois, 23 anos depois, ele fez essa marca, né? Infelizmente, né? É triste, chato, né? Ele foi pego com doping em pouco tempo, tá? Ele foi punido do esporte por uns 5, 6 anos, né? Um moleque talentoso, né? Infelizmente, você tem que saber acreditar nas pessoas certas, né? Não é todo mundo que é bom. A minha mãe fala, cuidado com quem você anda, né? Cuidado. Porque eu te falo contigo, tudo que eu tenho, que eu conquistei, foi com honestidade, né? Você foi derrotado, mas eu ergui a cabeça, né? Eu fui para casa com a cabeça erguida. Amanhã eu volto. Vou treinar, vou voltar e vou vencer. Não precisa nada de ultrapassar, de dopar para ser melhor. Porque uma hora a verdade vem, de uma forma ou outra, né? Menino bom, eu fiquei triste, muito chateado, né? Inclusive eu falava com ele ainda, quando ele bateu, fez a minha marca sul-americana. Parabéns, você é o menino que pode fazer a marca, bater um recorde mundial. Depende de você, mas cuidado com as pessoas, né? Principalmente no mundo afora aí, tem muita gente maldosa, muita gente ruim. Às vezes, nem todo mundo quer seu bem. Nem todo mundo. Não todo mundo, né? E falar sobre pessoas que querem o nosso bem me rememora também uma outra coincidência dos bastidores aqui. Eu contava para o Ronaldo, ainda há pouco, que nasci em Minas Gerais, mas fui criada no Espírito Santo, né? Meus pais foram para lá quando eu era muito jovem. E o Ronaldo conhece Vitória, porque você foi para lá participar de uma corrida famosa que tem lá no Espírito Santo, que se chama Corrida Garoto. Garoto é a fábrica de chocolate, provavelmente você aí do outro lado já deve ter ouvido falar, quem nunca comeu um Serenata de Amor ou algum outro chocolate da mesma fábrica. A cidade de Vila Velha, que é onde fica a fábrica, de fato exala o cheirinho de chocolate e todos os anos tem essa corrida emblemática por lá. E, Ronaldo, você foi campeão da Corrida Garoto? Você foi da garotada, participou. Você foi o último. É isso que eu ia falar. Eu ia te contar, ele foi campeão da Corrida Garoto. E na infância, eu participei da Corrida Garotada, que era uma corrida paralela. A de adultos tinha 16 quilômetros, a de criança tinha 3 quilômetros. E eu fui a última colocada. E eu te falo que eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque algo me ensinou uma coisa muito extraordinária naquele momento, porque os meus pais e a minha irmã, eles comemoraram aquela corrida
a minha chegada como se eu tivesse sido a primeira colocada. E eu, uma criança acima do peso, uma criança que sofria bullying, uma criança que estava enxergando naquele momento o esporte como um objeto de busca, de encontro com o meu eu interior, eu vi a vibração daquelas pessoas e que eram os meus familiares e eu me senti campeã. Então eu percebo o quanto que isso é importante. Você falou da sua mãe com muito carinho, né? O quanto esse incentivo é fundamental. Você acha que isso faz diferença? Acho que faz, né? É independente do que eu falo. Se você vai ser o primeiro, ser o último, é importante você ter que estar feliz, né? Quando você faz a pessoa feliz, um sorriso, ou seus pais ficarem tão emocionados, né? A família ali, isso é mais importante, né? E ganhei vitória em 97. Foi uma preparação para a Maratona de Berlim de 97, onde fui quinto colocado em 97, que é maravilhoso, corri para 47,21, as 10 mil garoto, né? Mas tá de parabéns, isso aí, importante você sentiu o gosto de estar participando da pressão, aquela pressão maravilhosa, aquele frio na barriga, né? Que é importante, né? E hoje você está aqui para contar um pouco dessa história. E eu falo que tudo é aprendizado. Sim. E a gente se inspira justamente naqueles exemplos que mostram que a disciplina ganha do talento. Porque o talento é importante e naturalmente você tem um viés, você tem uma personalidade, uma característica corporal talvez que te impulsiona a ser bom e potente no esporte. Mas se não tivesse junto a isso a sua disciplina, o seu discernimento, a sua coragem, você não teria chegado tão longe. Falar nisso, eu tenho um amigo meu, o Ernesto Garcia do Uruguai. Um cara parrudo assim, né? Mas um cara que tinha uma raça. E eu, talentoso, e ele raçudo. Gostava dele, porque ele assim, o cara não se entregava de jeito nenhum. Às vezes, não adianta você ter o talento. Você tem que ir pra cima, treinar. Porque o talento fica ruim e a disciplina... Aquele atleta que não tem aquele talento, ele vai superar aquele lá que tá treinando, tá? Tem sempre lá em cima lá. Sem dúvida, carga. Sem dúvida. E eu de admirar muito ele. Porque eu corria fácil. Treinava fácil, ele fazia aquela força, mas o cara não entregava de jeito. Ele tem um psicológico muito forte. Isso é importantíssimo. Né? Falando em psicológico, Ronaldo, a gente sabe que a vida do atleta, a vida profissional do atleta, ela é uma vida profissional curta, né? Sim. Até porque a alta performance, ela vai durar ali alguns anos. E a partir do momento que essa aposentadoria acontece, você muda o roteiro. Então, os atletas buscam novas formas de se manter. E como que foi essa virada de chave para você? Em que momento você decidiu permanecer no esporte, mas agora do outro lado? E como foi a sua continuidade? Não foi fácil não, tá? Imagina em 99, né? Aconteceu em 98. Na minha vida ficou assim, tudo rápido, assim, de repente, assim, aí depende daquela caída. E eu vi a história da carteira de motorista, eu tinha, na época, eu vou falar aqui agora, já aconteceu, eu viajava muito. Tinha um cara que na época lá me ofereceu uma carteira de motorista, peguei, naquela era falsa, não tinha tecnologia. Em 99, em 98 para 99, ela saiu na imprensa, no Jornal Nacional. Aí, aquela bomba estourando, pau direitinho. Delegado, advogado, aquela confusão. Meu Deus do céu. Aí eu levei susto, né? Já meu não estava legal, com a separação da mãe da minha filha, que é a Lucília, né? E eu já estava querendo parar de correr já. Aí eu fui enrolando até 2003, 2004. Tive a oportunidade de ir para Betim. No meio desse tema eu queria suicídio, né? Não queria saber de corrida. Quando eu via a corrida de São Silvestre na televisão, eu desligava, ia para o meio do mato, ficava escondido. Não foi fácil, né? Aquele momento. Eu estava preparado para treinar, para competir. O que vim depois, pós tudo isso aí, eu não sabia, mas graças a Deus, com toda a dificuldade, eu tinha que arrumar um jeito, uma solução, o que eu vou fazer na minha vida. Eu comecei a beber, né? Nunca mexi com droga, só beber mesmo, assim. Meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito.
Um belo dia, dia 28 de... No dia 22 de abril de 2012, recebi uma ligação de uma pessoa que me ajudou muito. Se eu estou aqui hoje, se eu estou em Brasília, agradecer muito. Inclusive, estive com ele na despedida do Jogo Pan-Americano. Ele teve com ele lá o Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Seul foi prata, né? E uma pessoa humana que me deu a oportunidade de ir para Brasília trabalhar e estudar. Só tinha a 8ª série, quando eu estava lá em Minas. 8ª série. Você não chegou a fazer o ensino médio? Fiz nada. Aí eu pensei 2 vezes, aí não estava legal com a minha filha, larguei tudo para trás. Larguei 2 apartamentos, chácara, tudo que eu tinha. Eu queria ir embora, eu queria sair daquele lugar ali, eu não estava feliz. Eu queria me matar, se matar, não, isso não é vida. Aí eu pensei, poxa, não posso ser covarde. A história que eu tenho, né, conquista, dificuldade, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estar contribuindo para o esporte, de alguma forma, né. E o Joaquim me fez esse convite de trabalhar e voltar a estudar. Não deu outro, eu cheguei em Brasília dia 28 de abril, no dia 1º de maio comecei a trabalhar, né, no programa chamado Rumo Pódio Olímpico, junto com o professor Fábio, que ele mora em Araçatuba hoje, está morando lá, que ele é de lá. E as coisas deu certo e consegui fazer o EJA, né, fiz o complexo de 2º grau, com dificuldade, que não foi fácil, foi difícil, né. Imagina você ficar aí fora da sala de aula, 25 anos. É outra cabeça, ele tá lá com ela, não foi fácil, mas eu vou conseguir. Aí eu ia todo dia, né? Na faculdade, eu passei lá no EJA, depois fui para a faculdade, e conquistando. E graças a Deus, eu tenho que só agradecer o Joaquim, toda a equipe que me ajudou naquele momento, né? Que adianta você ser um recordista mundial, conhecer o mundo todo, ganhar dinheiro, perdi muitas coisas, não arrependo nada, o que passou, passou, vida continua, estou feliz da vida. Hoje sou professor de educação física, formado, graças a Deus, CREF tudo pago, e hoje eu trabalho na Vila Olímpica, em Samambaia, em Brasília, e hoje eu trabalho com mais de 600 alunos, tenho orgulho de falar, né? Quando eu cheguei lá, cheguei cru, imagina. Era atleta, né? De alto rendimento, não é a mesma coisa você ser atleta para depois virar professor. Não, é diferente. Nem tudo que você vai ser. Esse cara é o melhor atleta, campeão. Não sei se vai ser um grande treinador, né? Mas a minha visão era outra. Eu nunca tive vontade de ser atleta, professor de atleta de alto rendimento, que é complicado, não é fácil. E caiu no colo para mim essa Vila Olímpica, onde eu vou fazer 4 anos. Hoje eu tenho 600 alunos, eu trabalho com criança de 4 a 6 anos, né? Que é DM1, que é? Desenvolvimento motor 1, e 7, 8 anos é o 2, né? E depois trabalhar com iniciação, com atletismo. Aí depois me deu a oportunidade de trabalhar com hidroginástica, eu trabalho com idosos, pilates localizada. E feliz da vida, né? Trabalho com jovem, com adulto. E tô feliz. Saio de casa às 5 da manhã, chego às 7 horas da noite em casa, a minha vida cheia, feliz. Aos finais de semana, quando estou em evento, fico com a minha família. Geralmente, eu fico uma vez por mês em casa, os outros, estrada, viajando, contando a minha história de vida pra galera, né? Da onde eu vi, né? E tudo é possível quando você acredita. Tudo é possível quando você faz tudo certinho, as coisas acontecem. E eu gosto de ir na periferia, para dar oportunidade àqueles jovens, aquelas crianças que não tem, né? Que você é capaz. Estuda. O estudo pode acompanhar junto com o esporte, né? Que é a educação. E foi tarde, para mim foi. Mas não tarde que hoje em dia vivo melhor que antes, sem ser aquela pressão. Nunca é tarde, Ronaldo. Eu falo que o tempo de Deus, ele é o tempo perfeito. E é aquele tempo que nos ensina
que até as pedras no nosso caminho foram pedras colocadas por Ele para que a gente pudesse ensinar outras pessoas, inspirar outras pessoas. E a sua história, ela é uma inspiração. Sim. Eu tenho certeza que não foi fácil, eu tenho certeza que não foi um caminho repleto de flores o tempo todo. E tem uma frase que a gente brinca que é: todo mundo quer as cachaças que eu tomo, mas ninguém quer os tombos que eu levo. E é justamente isso. Você teve um processo, você teve um desenvolvimento e muitas vezes as pessoas não conhecem esses pormenores. Sim. E antes de mais nada, eu quero te agradecer pela generosidade de compartilhar a sua história, de trazer esse seu olhar tão único aqui, do interior de Minas Gerais, de pertinho da minha cidade, para o interior do Pará. O Pará que hoje é essa potência para o Brasil. Estamos num ano muito importante e é uma honra para a gente receber você aqui com essa coragem de dar continuidade à sua história, apesar de todos os obstáculos, e de ser a inspiração, de continuar sendo o fenômeno de descoberto. E é muito bom ter essa história na televisão, na internet, e eu espero que seja só mais um dos passos, porque eu sei que eu sou um grãozinho de areia nesse grande campo que você ainda vai projetar inspirações para o mundo. Eu queria, para a gente finalizar o nosso papo, eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando contigo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens, para esses adultos, para essas pessoas que de alguma forma perderam a coragem de continuar. A sua história é uma inspiração e eu acho que você pode contribuir para mais pessoas por aí. Antes de falar isso aí, eu quero agradecer, né? Em primeiro lugar a Deus, né? Depois agradecer as pessoas, gratidão por me dar a oportunidade, como o Mazin Moad, lá de Descoberta, a pessoa me ajudou muito, né? No começo da minha carreira. O presidente do CBAT, o Vlarmir Motacampo, né? Hoje eu faço parte do ídolo do atletismo brasileiro, junto com o pessoal da Caixa, e está me dando esse apoio, né? E está viajando o Brasil para divulgar o atletismo, principalmente na base, né? E aproveitar a oportunidade também aqui, Instituto Ronaldo da Costa, já graças a Deus já está tudo certinho já. Inclusive vai começar aqui no estado do Tocantins, né? Em Colinas. Daqui uns dias vou começar a buscar as crianças, né? Principalmente o social. Através do social você descobre o talento, né? E agradecer também a Thaís Taboada, né? Já é a segunda vez que eu venho aqui, conheci ela através do doutor Fernando, né? Obrigado por tudo, Thaís. Desejo boa sorte para você, para sua esposa, doutor Guilherme. Por estar aqui para o pé para contar a mensagem de vida para todo mundo, né? Qual outra pergunta você falou mesmo? Qual é a mensagem de inspiração que você deixa para esses jovens ou para esses adultos que de alguma forma perderam a coragem de continuar? Tem que acreditar, né? Força de vontade, foco, disciplina. Independente que era que você possa ser na vida, conquiste o seu espaço, né? Estuda, porque vocês são o nosso Brasil no futuro, o nosso Brasil de amanhã. Nós vamos precisar de você. Então, coragem, foco, força de vontade. De onde sair, você pode chegar também lá. Tudo é possível, né? Acredita em você. Se eu acreditei, se ela acreditou, você vai conquistar tudo que você quer, mas com honestidade. Então chega lá. Ronaldo, eu quero te agradecer. Obrigada de coração. Eu tenho certeza que a sua história ainda vai inspirar muitas pessoas por aí. E você aí do outro lado certamente está emocionado, certamente precisa de um tempinho para se recompor. O Café com Drummond ainda não acabou, tem um quadro especial que você já está esperando, que vai ser no próximo bloco. Portanto, não saia daí, eu volto já. Desde menino
aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Sul do Pará, coração produtivo da nossa terra e o mais energia parada equatorial tá a todo vapor. Tem ampliação de subestação em Canaã dos Carajás, Dom Eliseu, Nova Ipixuna, modernização da rede elétrica em Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapebas, Redenção. Tá bonita a produção de Seu Joaquim. São 14 bilhões investidos em todo o Pará. É energia para gerar empregos e impulsionar projetos. Onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Estamos de volta com o seu Café com Drummond e depois de uma entrevista tão inspiradora, você pode pensar, já acabou? Pois não acabou não, ainda tem o nosso quadro Energia para Crescer, este quadro que é um patrocínio exclusivo da Equatorial Energia. Portanto, eu te pergunto, preparado para o insight de hoje? Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Ana Maria. Oi, eu sou a Thalita. Oi, eu sou a Ana Radassa. E nós somos do IFPA Time Mosquitas. Hoje a gente vai explicar um pouco sobre a jornada de foguetes, que foi uma experiência que a gente participou da UBAFOG, a Olimpíada Brasileira de Foguetes, e a gente foi medalhista, tanto campeã quanto vice-campeãs dessa jornada. A jornada consiste, no caso todo o processo, consiste em primeiro produzir foguetes dentro da escola e competir ali com os nossos colegas. E a equipe que se destacar mais é classificada e recebe uma carta convite para poder participar de um evento lá na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, onde os alunos desenvolvem foguetes previamente, foguetes de garrafa PET e bases também que podem ser feitas de cano PVC. E lá eles lançam foguetes na horizontal, no ângulo de 45 graus, e a gente fez isso e conseguimos aí uma medalha. E acho que é isso, né, Ana Maria? Sim, a jornada também é constituída por palestras, onde a gente aprende a montar outros tipos de foguete, como por exemplo o de propelente de sódio, com açúcar, né? E também a jornada mostrou pra gente coisas diferentes. Você imaginava que era possível a gente fazer um foguete que tem um paraquedas dentro? Olha que legal, isso a gente viu lá na jornada, assim como muitos outros projetos legais. Inclusive, o foguete de propelente sólido, ele é bem similar aos foguetes como esse aqui, que está no protótipo, como os foguetes que são lançados e produzidos aqui no Brasil, porque nosso país, a gente tem a nossa própria produção aeroespacial. E você, jovem, que quer participar de algum evento científico, nós te incentivamos, porque é uma experiência inovadora, super interessante, e se você também quer participar de uma instituição legal, a gente indica o IFPA, que é a instituição que a gente faz parte. E essa foi a nossa participação no Energia para Crescer. Que histórias como essa possam continuar a inspirar a nossa juventude. Eu fico muito feliz de trazer estes exemplos. Mas bora falar de energia. O Pará é uma terra de histórias que se renovam todos os dias. E o que impulsiona essas histórias é a energia que chega a cada canto do nosso estado. O programa Mais Energia Pará, da Equatorial Energia, nasceu para transformar. São obras, modernizações e investimentos que atravessam rios, cidades e comunidades, levando muito mais do que eletricidade. Levam desenvolvimento, segurança e qualidade de vida. De norte a sul do estado, já são mais de 14 bilhões investidos, centenas de subestações modernizadas e milhares de trabalhadores em ação. Cada poste erguido, cada fio conectado é também uma oportunidade que nasce para os paraenses, porque onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. A toda hora! Equatorial! Quantos ensinamentos em um único episódio. Mas se agora você já estiver disposto a colocar a medalha no peito, a medalha da dedicação, do desenvolvimento e do aprendizado contínuo, eu estarei feliz. E olha, a maratona não termina aqui. Eu já estou correndo rumo ao próximo episódio da sua dose de diálogo e inspiração. Portanto, até semana que vem.
Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.